Boa noite a todos. Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor esteja com você, também com a sua família. Abra comigo na carta de Tiago, capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 12. Tiago, capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. Irmãos, acompanhem a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração enquanto meditamos na palavra de Deus? Pai querido, oramos ao Senhor, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre nós, para que, ó Pai querido, nosso pecado seja exposto aos nossos olhos, e assim, uma vez vendo o nosso pecado, nós sejamos também compelidos a correr para a cruz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ó Deus, que por meio dessa meditação, nós possamos nos aproximar mais do Senhor e amar mais o nosso Salvador. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma o nosso falar, transforma a nossa vida. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Isso é uma coisa que você pode ter certeza, é que a fala revela muita coisa sobre as pessoas. Aquilo que ela fala, e até o jeito que ela fala, o tom que ela fala, que você imaginar, que diga respeito à fala, revela muito sobre as pessoas. O caráter de alguém pode ficar, às vezes, oculto sem a fala, mas ele é completamente visto na hora que a pessoa fala. Você vê uma pessoa, você pensa, meu Deus, que pessoa humilde. A pessoa senta aqui, extremamente humilde, se veste de forma humilde. Na hora que abre a boca, você fala, ó, é um poço de arrogância. Botou para fora. Se ficasse calado, ia passar despercebido, não ia? Mas na hora que falou, meu Deus, olha só que orgulhoso, que prepotente, que arrogante. Às vezes o contrário também é verdadeiro, viu? A pessoa chega, ela chega cheia de pompa, assim, se veste de uma forma que você pensa uma coisa. Na hora que fala, você fala, meu Deus, é humilde. Olha só. Contrariando as expectativas, na hora que a pessoa começou a falar, você pensa, olha só, é uma pessoa humilde. Uma pessoa que você bate o olho e fala assim, talvez seja a pessoa mais atraente que eu já vi na vida. Que pessoa bonita. Na hora que abre a boca, você fala assim, quero distância. A beleza consegue ir embora quando certas pessoas abrem a boca. Mas às vezes a pessoa não tem tanta beleza. Abre a boca e consegue conquistar. Já viu? Tanto de homem feio casado com mulher bonita? Todo mundo levou na fala. A fala tira a beleza. Por que todos os homens riram, né? Curiosamente, todo mundo tem consciência de si, né? Nós sabemos quem nós somos e quem são as nossas esposas. A fala, ela enfeia e ela embeleza a pessoa. Ela pode
tornar ou trazer à luz uma pessoa humilde ou uma pessoa arrogante. Só que essa clareza, essa exposição, no mundo que a gente vive, nós estamos vivendo um perigo. Porque eu acredito que nunca houve tanto espaço para fala igual no mundo de hoje. Tanto lugar de fala, lugar para você se expor. É muito fácil hoje você expor as suas opiniões. Todo mundo quer expor as opiniões. Antigamente, as pessoas selecionadas tinham um lugar no espaço público para falar. Você não ia numa palestra se aquela pessoa não tivesse feito um bom mestrado, doutorado, cursos, tem aquele know-how incrível para dar aquela palestra. Hoje você vai na palestra de alguém que tem 300 mil seguidores no Instagram. O que conta é se a pessoa tem seguidores ou não. As pessoas estão virando palestrantes numa facilidade que eu fico até bobo. Porque cada vez mais lugar de fala, todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer falar. E a nossa época, por causa da internet mesmo, abriu espaço de fala para todo mundo. Existe uma abertura para a fala. E essa abertura para a fala é um problema. Porque já que eu posso falar, as pessoas estão agora cada vez mais inflamadas para falar. Então, antigamente, se você tinha uma posição, às vezes, oposta da pessoa, você ficava mais comedido. Olha, eu discordo de você. Hoje é assim, você é um ignorante. Por que você pensa assim? Todo mundo quer falar, todo mundo quer expor, as pessoas estão inflamadas. Por quê? Por causa do espaço de fala. As pessoas estão, na verdade, colocando para fora muito do que elas sempre quiseram colocar. Estão sendo polarizadas, às vezes, por causa da fala e tudo mais. Isso tem gerado, inclusive, brigas intermináveis, né? As pessoas estão briguentas, porque tem lugar de fala. Antes ficassem caladas, né? Mas estão briguentas. A parte boa é que isso revela muita coisa. As redes sociais, elas revelam muito sobre com quem você deve namorar e quem você deve se casar. Porque você vê lá, pessoa, ninguém faz questão de esconder mais. Quem que você vai ser amigo, quem que você não vai ser amigo, quem vai ser um bom líder na igreja. As pessoas estão colocando tudo para fora, isso é um problema muito sério. A gente esqueceu de ficar comedido com a fala. E é nessa perspectiva, falando sobre fala, falando sobre a língua, que Tiago escreve esse trecho que a gente leu. E eu queria que a gente meditasse nele. Porque esse trecho, Tiago está rasgando sobre essa nossa liberdade de fala excessiva, sobre as coisas que a gente deveria falar ou não falar. E aqui o que Tiago está tratando é muito sério. Olha comigo para esse texto, vamos meditar sobre ele. Primeiro recado de Tiago aqui no verso de número 1, projeta para mim, por favor. Tiago tem um recado no início, para quem quer falar demais para a igreja, para quem quer ensinar a igreja. Olha só o que ele fala. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Observa bem o que Tiago está dizendo aqui. Ele está dizendo que se você foi chamado para ser mestre, e Deus te deu condições, Deus te deu dons necessários para isso, que você exerça isso com zelo, você exerça isso com sabedoria, mas se você não foi chamado para isso, toma muito cuidado com isso. Não é todo mundo que vai ser mestre, não. Se você não tem o chamado, ou se você tem, mas ainda não foi preparado para isso, o que Tiago fala? Fica quieto. Fica quieto. Não é hora de falar. Não sejam muitos mestres. Por quê? Porque o ensino da igreja muda a vida das pessoas. Tem gente que quer subir no púlpito, acha que vai pregar uma pregação e não vai ter efeito nenhum. Meu querido, você pode fazer uma pessoa nunca mais pisar na igreja, dependendo do que você pregar aqui. Imagina se a gente vai deixar qualquer um pregar. Aí você pensa, é só aqui no púlpito. Não, até no pequeno grupo. Uma fala atravessada, uma doutrina atravessada, você pode desviar a pessoa da igreja. Ou você pode fazer a pessoa tomar decisões erradas na vida dela. Ou você pode estimular que ela creia em coisas erradas, coisas equivocadas, que podem prejudicar a vida espiritual dela.
Quantas vezes você já não ouviu pregações que são desviadas da sã doutrina, e você sabe que se a pessoa seguir aquela pregação, ela vai colher problemas espirituais. E tem gente que parece não ter o menor senso disso. Não, eu vou subir no púlpito, coloca o fulano para pregar, vamos lá. Coloca o fulano para ensinar. Oh, cuidado, querido. Não sejam entre vós mestres. Inclusive, um parênteses. Não é o caso do pequeno grupo do Tocantins, do Novo Mundo, mas eu chamei sua atenção nos outros pequenos grupos. Não é qualquer um que pode sair ensinando pequeno grupo, não, hein? Aqui está dizendo, não sejam muitos mestres entre vocês. Qualquer pessoa de qualquer classe pode ensinar no pequeno grupo. Homens, mulheres, não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero, mas tem que ter o chamado, tem que estar preparado, não tem? Porque você não pode, porque está num pequeno grupo, achar que aquele ensino não vai afetar a vida de ninguém. Por isso, na hora que o Danilo te convidar para pregar no pequeno grupo, eu quero que você pegue o livro tremendo, porque você está com a palavra de Deus para ser ensinada, e isso pode mudar a vida das pessoas. Não sejam muitos de vocês mestres. O mestre, ele tem que ser versado na palavra de Deus, ele tem que manejar a palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês muito séria, hein? Se você não leu a Bíblia toda, se você nunca leu a Bíblia toda, fica longe do pequeno grupo do ensino, de ensinar no pequeno grupo. Fica longe da EBD. Se alguém te fala assim, olha, eu acho que você deveria dar aula na EBD. Olha, desculpa, eu nunca li a Bíblia toda. Na hora que eu terminar, você me chama de novo. Se alguém te colocar para o discipulado, para o aconselhamento, eu não posso ser discipulador, eu não li a Bíblia toda. Eu não sei quem leu a Bíblia toda e quem não leu, né? Eu não tenho um radar. Eu não tenho... Se você não leu a Bíblia toda, você não é versado na palavra. Você não maneja bem a palavra, você nem leu ela inteira. Cuidado, hein? A exortação de Tiago é que aquilo que você fala ensinando não é algo neutro. Pode afetar a vida das pessoas e existe maior rigor se você se coloca nessa posição. Então, não sejam muitos mestres. Isso vale para o ensino de púlpito, escola dominical, pregação. Isso vale para o ensino de pequeno grupo. Isso vale para os aconselhamentos. Tem gente que adora aconselhar, mas ainda não está preparado para isso. Você já pensou que o conselho que você der pode destruir a vida da pessoa? Conselho que você der pode fazer ou a pessoa se afundar em dívida, ou terminar um casamento, ou continuar um namoro que não deveria continuar. Quantas decisões erradas a pessoa pode tomar por causa de um conselho torto seu? Cuidado. Se você não está preparado na palavra para isso, olha, eu não posso te aconselhar, eu não posso ser conselheiro. Melhor não. Não sejam muitos mestres, porque a régua é alta, não é a régua da igreja, não. Tiago diz o seguinte, nós vamos ser julgados por Deus. E a régua de Deus é alta, para quem fez relaxadamente. Entenda o que Tiago quer dizer aqui, o ponto dele. Se você quer ser mestre, pensa duas vezes. Se você sente o chamado, pensa duas vezes e se prepara para isso. Porque a língua vai ser o seu grande instrumento de trabalho. O que você vai usar para ensinar é a sua língua, é a sua fala. Se essa fala não for transbordante da palavra de Deus, cheia da palavra de Deus, coerente com a palavra de Deus, melhor ficar calado. Melhor ficar quieto. E a igreja também é exortada com isso aqui. Porque a igreja também tem que conhecer a palavra para julgar os mestres. Para falar, esse negócio que ele está falando não tem nada a ver, não. Meu Deus, o que o pastor está pregando hoje? Que maluquice é essa aí? A igreja precisa julgar os mestres. Talvez você se lembre lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que as profecias precisam ser julgadas. Isso tem a ver também com o ensino. Julgadas. Quem vai julgar? Quem conhece a palavra. Então você tem que conhecer também. Senão daqui a pouco você vai ficar recebendo conselho torto. Vai falar, eu não sabia porque não leu a palavra também. Não tenham muitos mestres e não sejam enganados pelos mestres inexperientes também. Cuidado. A fala pública, o ensino público, pode mudar a vida das pessoas.
Pode fazer com que elas creiam no Deus único e verdadeiro, ou que elas creiam numa ilusão de um Deus que o pregador criou. Toma cuidado com isso. Mas Tiago continua aqui. Depois de uma advertência agora muito bem endereçada para os mestres, né, é como se fosse a parte, tipo assim, deixa eu falar um pouquinho primeiro com quem ensina, agora Tiago vai falar com a igreja toda. A fala dos mestres também está nesse contexto aqui do falar, mas agora, versículos 7 e 8 é onde está o centro da mensagem que Tiago tem para a igreja toda. Isso, projeta para mim os versos 7 e 8. É o centro do que ele tem para falar aqui. Escutem com atenção. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha isso. Tiago está escrevendo e ele diz o seguinte: vocês conseguem domar o que vocês quiserem, desde que esteja fora de vocês, não é? Desde que seja exterior. Consegue domar as aves, os répteis. Isso vale até, inclusive, para as nossas vidas. A gente consegue, às vezes, domar a nossa casa, exortar os filhos, exortar o marido, exortar a esposa, colocar os outros no eixo. Consegue domar o nosso trabalho, extremamente organizado e produtivo, tudo dominado, tudo domado. Conseguimos dominar e domar a igreja. Olha só como é que a igreja está indo bem. Está fluindo, as coisas acontecendo. Mas a língua parece que não vai. Aquilo que está fora de nós é muito mais fácil de dominar. Você repreender o outro é muito mais fácil do que repreender eu mesmo. Ah, você precisa mudar, hein? Aí você falar para você mesmo, eu preciso mudar, é extremamente difícil. A questão é que a língua, ela está extremamente ligada ao nosso interior. Por isso que é difícil de domar. Agora o que está fora, Tiago fala, o que está fora vocês dominam, mas o que está dentro, parece que não, né? Tanto que, olha os versículos 2 e 3. Ele diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Olha só, Tiago está dizendo o seguinte: todo mundo tropeça de jeito diferente. Inclusive, lá no capítulo 1, Tiago fala o seguinte: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Significa que o meu pecado às vezes não é o seu pecado. Existem modos diferentes da gente tropeçar. Um tropeça na ganância, quer dinheiro demais, quer crescer demais. O outro tropeça na mentira, o outro tropeça na área da sexualidade, o outro tropeça na inveja. Cada um vai tropeçando. Na língua, todo mundo. A língua, ela iguala todo mundo. Não tem como um virar para o outro e falar o seguinte: você tropeça no falar, mas eu não. Porque você pode virar para o outro e falar o seguinte: olha, você tem que ser menos ganancioso, eu não sou ganancioso, me imita nisso como eu imito a Cristo. Mas você não tem como falar muitas vezes, e na maioria das vezes, olha, tenha o mesmo falar que eu. Porque eu tropeço no falar e você também. É universal. O pecado da língua, ele é universal. A ponto de Tiago falar o seguinte: se tivesse um só que conseguisse refrear ela dentro da boca, pode chamar ele de perfeito. Se tivesse um homem que nunca deu uma palavra atravessada para alguém, que nunca falou aquilo que não devia, que nunca mentiu, nunca usou a língua para nada de errado, pode gabaritar, esse homem é perfeito. Tiago fala isso numa tranquilidade, porque ele sabe que simplesmente não existe essa pessoa, né? É universal. Mas por que isso? Por que essa universalidade? Por que se alguém dominar a língua, consegue dominar o corpo todo? Igual o Tiago fala aqui, ele dá o exemplo do cavalo. O freio, o guia do cavalo fica na boca e você controla o cavalo inteiro. Por que se eu conseguisse dominar a minha língua, eu conseguiria dominar o meu corpo inteiro? Jesus tem uma resposta para isso. Projeta, por favor, Mateus 12, 34. Diz assim. Mateus 12, 34.
Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Agora presta atenção. Pois a boca fala o que o coração está cheio. Entenda o que eu vou dizer agora. A boca fala o que o coração está cheio. Por que é difícil domar a língua? Por que é difícil controlar a língua? Por que a nossa fala ela é tão reveladora? Porque a fala, na verdade, é a exteriorização do coração. A fala, ela é colocar para fora aquilo que, na verdade, está aqui dentro, no meu eu interior. Ela é a ponta do iceberg daquilo de quem eu sou de verdade. Por isso que é difícil dominar, porque eu não consigo dominar quem eu sou. E aí, por mais que muito tempo eu consigo ficar com a boca calada e não falar, uma hora ou outra eu tropeço, porque não dá para esconder para sempre quem que eu sou. Eu consigo esconder muitas vezes a minha arrogância, se eu ficar calado, uma hora ou outra eu solto ela. Eu consigo esconder a minha ganância, falar assim, não, eu não estou procurando, hora ou outra eu solto algo que indica que meu coração queria mais. Mesmo que as minhas atitudes elas vão sendo contrárias, eu falo assim, ó gente, não sou arrogante não, sou humilde, não sou ganancioso. Na hora que você fala, uma hora ou outra você pega. Porque é o interior, e ela fala aquilo que o coração está cheio. Por isso que Tiago diz o seguinte, ó, se você dominasse a língua, você dominaria o corpo todo, porque você estaria dominando o seu próprio coração. Você estaria dominando e domando o seu eu interior. Significa que você estaria completamente livre dos seus pecados, dos seus impulsos, dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas iras, das suas angústias, das suas amarguras. Você estaria livre disso tudo, essa é a verdade. Se você dominasse a sua língua, você estaria livre de tudo isso que faz você falar aquilo que você fala. Porque de fato e de verdade, o problema não é a língua. O problema não é a fala. O problema é o que produz essa fala. A questão não é a língua. O problema é a fonte. Olha o que Tiago diz nos versos 4 a 6, sobre o que essa língua é capaz de fazer. Tomem também o exemplo dos navios, versículo 4. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha o poder da língua. Ela pode determinar o curso da vida, igual um leme determina o curso do navio inteiro. Todo mundo conhece alguém que já perdeu o emprego por causa de uma fala atravessada. Todo mundo já conhece alguém que foi excluído de um círculo social, uma fala que ele errou, ninguém mais quis. Não vou mandar com essa pessoa mais. Todo mundo conhece alguém que por causa de uma fala perdeu o relacionamento, acabou, já era. Não, vou casar com essa pessoa não. Todo mundo conhece alguém que teve a vida mudada pelo jeito que fala, pelas coisas que fala. Porque isso determina. A fala determina se você vai conseguir um emprego ou não. Imagina, você chega numa entrevista de emprego, rapidamente o entrevistador percebe toda a sua arrogância, toda a sua prepotência. Fala assim, não, perdeu o emprego, já era. Determina o curso da sua vida. A fala direciona a vida inteira. Todo mundo conhece alguém que vinha na igreja e não vem mais porque ouviu uma palavra atravessada dos irmãos. Olha só. Não vou mais naquela igreja porque um dia eu fui e ouvi que estavam falando do meu filho. Essa história eu já ouvi demais. Ouvi que estavam falando do meu marido, não volto mais. Mudou o curso da vida da pessoa. Se ela for para outra igreja, já não vai mais ser aqui, acabou. A fala muda o curso da pessoa. Mas não é só isso não, hein?
tem um poder destruidor. Ele fala o seguinte: uma fagulha incendeia um bosque inteiro. Um fósforozinho faz a floresta pegar fogo. Uma fala, uma palavra atravessada destrói a vida da pessoa inteira. Deixa marcas que aquela pessoa talvez nunca mais se recupere. Ela pode aprender a perdoar, aprender a conviver, mas o resto da vida ficar pensando: fulano um dia falou que eu era isso, será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou assim? Uma fala pode destruir a vida de uma pessoa, pode incendiar toda a vida da pessoa. É isso que o Tiago está dizendo aqui. Pode desfazer um casamento, pode criar uma intriga dentro da igreja. Uma fala pode criar grupos dentro da igreja, o grupo do fulano e o grupo do outro fulano aqui, ó. Uma fala pode destruir uma igreja, uma família, uma pessoa. Cuidado com a fala. Vejam o seguinte: se a fonte do coração não estiver purificada pela palavra de Deus, o nosso falar vai revelar muito sobre nós, mas vai além disso, pode destruir a vida de muitas pessoas. Por isso, quando eu leio Tiago, eu só consigo pensar numa coisa: refreia a sua língua, meu querido. Segura ela dentro da boca. É isso que Tiago está dizendo, em última instância, para você. Segura essa língua dentro da boca, para você não destruir a vida de ninguém. Seja ensinando de modo público, seja jogando intriga, seja fazendo fofoca, seja falando mal do outro. Segura a língua dentro dessa boca sua, para você não destruir a igreja, não destruir a vida de ninguém, não destruir sua própria vida. Porque chega uma hora também que o fofoqueiro, ninguém mais fala com ele, né? Quando você percebe que a pessoa é fofoqueira, acabou. Quando percebe que é falador, quem fala mal de você, de alguém para você, fala mal de você para o outro, não é verdade? Pronto. Segura essa língua dentro da sua boca. Segura essa língua, para você não destruir a sua vida. Tiago aqui é tratado por muitos teólogos como quase que um livro de provérbios do Novo Testamento, de ensinos. Né? São textos proverbiais dele mesmo. Textos de conselho. Esse é o conselho dele. Refreie a sua língua. Guarda ela aí dentro da boca. Por isso que eu quero que você faça uma coisa, que é o conselho de Tiago. Eu quero que você avalie a fonte. De onde está saindo aquilo que você fala. Lê comigo o trecho final dos versos 9 a 12. Diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Pode sair da mesma fonte algo doce e amargo? E a resposta é não. Então, como é que pode a nossa língua falar coisas tão pecaminosas quanto a gente fala de vez em quando, se a nossa fonte já foi purificada? Por isso que eu insisto, avalie o que está saindo da sua boca, para que você avalie a fonte de onde está saindo essas coisas. Olha o que Jesus fala. Marcos, capítulo 7, nos versos 20 a 23. Marcos 7, 20 a 23. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E culminam com você falando todas essas coisas. Dá uma olhada nas coisas que você falou na última semana e vê qual identificação tem com o que Jesus acabou de falar do interior. E me fala se a fonte está purificada ou não está purificada. Porque não tem como a sua fala ter falado essas coisas e você dizer que a fonte está totalmente limpa. É incompatível. Da mesma forma, você pode fazer um retrospecto e falar o seguinte: olha, quantas vezes eu consegui não falar essas coisas
Glória a Deus, acho que minha fonte está mais limpa do que eu imaginava. Glória a Deus por isso também, mas faz uma avaliação dessas fontes. Com certeza você deixou escapar elas na sua fala, pode ter certeza disso. Tudo que Jesus falou aqui, se estiver dentro do nosso coração, uma hora ou outra escapa na fala. E eu vou dizer uma coisa aqui que é doloroso para mim, e eu sei que é doloroso para muita gente aqui. Mas a nossa sociedade e a nossa igreja, a nossa época como um todo, ela se acostumou com um falar que não é santo. Virou costume, mau costume. A gente se acostumou e normalizou, essa é a parte dolorosa. A gente normalizou a piadinha da quinta série. Já viu? Fulano nunca saiu da quinta série. A gente normalizou e a gente ri. Deveria ser um absurdo. Esse é o ponto. Nós normalizamos falas que, se você voltasse alguns anos, você fala assim, não é possível que um crente está falando isso. Nós normalizamos brincadeiras que revelam que a fonte está bem mais suja do que a gente pensa. Que você jamais ia ouvir um pastor, um crente, um líder de pequeno grupo, uma mulher de Deus falando. Na época que eu era criança, eu estou falando de pouco tempo atrás, eu me lembro das pessoas se espantarem com certo tipo de fala, que hoje, essa igreja aqui considera normal. Essa aqui, Novo Mundo, e Tocantins também. Que eu considero normal, por isso que é doloroso. Na hora que eu li esse capítulo de Tiago, semana passada, eu falei assim, não é possível. Ele devia ter cortado isso da Bíblia. Por que esse homem escreveu isso aqui? Porque agora que ele escreveu, eu me lembrei do meu pecado. E agora eu preciso consertar ele. E você agora está sendo lembrado que a gente não pode normalizar as falas pecaminosas, porque a fonte é que está impura. Isso não pode acontecer. São tantas expressões que a gente fala assim, não, essa aí não tem problema não. E tem, meus irmãos, pelo amor de Deus, e tem. Existem expressões que você não falaria no fórum, no tribunal, e fala na igreja. Se num tribunal de homens aquilo é considerado indecoroso, e aquilo é considerado como não deveria ser falado, que dirá na igreja? Se algumas piadas são consideradas nos meios do mundo como absurdas, que dirá na igreja? Malditos memes que a gente manda um para os outros. Malditos do inferno, aqueles memes que a gente manda um para o outro. No Instagram, cheio de falas que a gente jamais deveria ouvir e falar sem se escandalizar. Mas está todo mundo ouvindo e falando e normalizando. Bendito seja Tiago por lembrar a gente disso. Mas, meu querido, se essa fonte aqui foi purificada no sangue de Jesus, como eu acredito que foi, então a partir de hoje essa igreja aqui retoma a santidade no falar. E nós vamos exortar uns aos outros. Nós vamos exortar uns aos outros. Para que haja santidade numa fonte purificada no sangue de Jesus. Se você vê o irmão escorregando no falar, você vai falar, meu querido, você foi purificado, para com isso. Porque é isso que o Tiago está dizendo aqui. As coisas que a gente coloca para fora com a nossa língua, olha só, nossa ira, nosso orgulho, nosso ego, nossa prepotência, nossa imoralidade, nossos desejos carnais, nossa inveja, nossa rebeldia com Deus. Tudo isso a gente coloca para fora com a língua. Tudo isso a gente coloca para fora com as piadinhas. Tudo isso a gente coloca para fora com os comentários. Comentando sobre o fulano, sobre o Beltrano. Tudo isso é a fonte que precisa ser purificada. E aí eu te falo, avalie a fonte. Foi mesmo purificada por Jesus? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Foi mesmo purificada por Jesus essa fonte? Que às vezes você pode cair em si e falar o seguinte, acho que não foi. Quem sabe hoje não é o dia de um clamor pela purificação no sangue de Jesus de uma vez por todas? Quem sabe não é isso?
Eu quero explicar para você o que acontece com a gente para que você faça essa autoanálise bem feita. Às vezes nós somos purificados pela palavra de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, fala que Cristo purificou a gente com a água da palavra. Só que isso não significa que a partir daí a fonte foi toda purificada. Não significa que não exista pecado em nós mais. Não significa, inclusive, que a nossa fonte do coração nunca mais vai se contaminar com nada. Então o que acontece é que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas às vezes os nossos olhos começam a ver as coisas, vão contaminando a fonte e acaba saindo na língua. Às vezes os nossos ouvidos vão se contaminando com o meio, normalizando, e a fala acaba saindo de novo. Às vezes a gente vai se contaminando com as coisas do mundo, trabalhando demais, se esquecendo de Deus, o coração vai contaminando e acaba saindo de novo na fala. Essa purificação não é linear. Olha só, uma vez que eu venci esse pecado, nunca mais ele retoma no coração. Mentira. A fonte pode, de novo, ficar impura. Por isso que a gente tem que olhar para o coração sempre, para ver se a fonte está sendo purificada. Mas existe um caminho para você compreender se de fato você já foi purificado. Esse caminho é o caminho do arrependimento. Escutem bem o que eu vou falar. Por que é difícil de refrear a língua? Porque ela revela o nosso interior. Mas mais precisamente, porque hora nenhuma eu disse que isso não é bom. Alguma vez nós já dissemos que todos os pecados são ruins no sentido de prazer? Pelo contrário. Se o pecado não fosse prazeroso, todo mundo vencia ele. Não é verdade? Mas não. O problema é que no momento em que a gente fala aquilo que gostaria, existe uma explosão de prazer carnal. Por isso que não dá para refrear a língua. Na hora que você solta aquela piada, vem a risada com prazer. Na hora que você solta a ira em cima de alguém, despeja aquilo que você queria falar, vem aquela satisfação na hora, carnal. O que diferencia o crente? O que faz você falar o seguinte: a fonte foi purificada? Esse prazer vai embora e dá lugar para o arrependimento. O crente de verdade, ele sabe que ele está falando o que não devia, e aí aquilo começa agora a mexer dentro do coração, dentro da fonte. É assim que você faz essa autoanálise. Olha, essa semana eu falei muita coisa que eu não devia, mas eu já não estou aguentando mais falar, eu quero parar de falar essas coisas. Eu quero me desculpar com a pessoa que eu falei o que não deveria, eu quero pedir, estou doido para pedir perdão. Pronto, a sua fonte está purificada. Eu entendo que você foi lavado pelo sangue de Jesus. Mas, de certa forma, ela ainda está contaminada, porque você está colocando para fora esses pecados. Mas você precisa se arrepender deles. E talvez hoje seja esse dia. Talvez você tenha falado algo que você não deveria para alguma pessoa. E hoje o Espírito Santo está te incomodando por meio do texto que a gente leu, da mensagem que a gente meditou, dizendo: você lembra aquilo que você falou para aquela pessoa e não deveria? Você lembra daquele comentário que você fez e não deveria? Às vezes hoje é o dia de purificar a fonte para isso. Às vezes é hoje que o Espírito Santo te tirou para isso, para que você se lembre disso. Lembra quando você despejou ódio e ira para alguém? O Espírito Santo te convida para o arrependimento. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te trazendo para o arrependimento, dizendo: olha quantas coisas e palavras indevidas você está dizendo. Que tal se você der um basta nisso? Purificar a fonte. Hoje é o dia que o Espírito Santo está dando uma chacoalhada para dizer o seguinte: vamos todo mundo voltar para um falar santo? Perdoar e pedir perdão para quando a gente falou o que não devia? Parar de falar as coisas. O apóstolo Paulo usa uma expressão em Efésios 5, ele fala o seguinte: gracejos indecorosos. Tem tanta coisa que pode ser isso aqui que eu não quero nem pensar. Eu fiquei até com vergonha só de ler essas duas palavras em Efésios 5.
Meus irmãos, vamos avaliar essa fonte aí. Eu quero encerrar com uma mensagem aqui para você. O seu pedido nessa noite para o Senhor não pode ser somente assim: Senhor, refreia a minha língua, guarda a minha língua dentro da boca. Não é só isso. A minha mensagem para você não pode ser: guarda essa língua dentro da boca. Porque senão, isso é o que a religião faz. Todas as religiões do mundo têm como um aspecto positivo colocar regras morais. Oh, não fala isso não. Os lugares públicos e os círculos sociais já te inibem de falar muita coisa. O seu verdadeiro pedido hoje tem que ser o seguinte: Senhor, purifica a fonte, porque a fala é só reflexo da fonte. As religiões aí fora do mundo, elas podem te dizer para você refrear a língua, mas só Jesus pode purificar a fonte. Só o sangue de Jesus pode lavar uma fonte podre e transformar numa fonte de água doce. Só o sangue de Jesus. Não é uma série de regras morais. Não é simplesmente para de falar isso. É: Senhor, purifica a fonte. Purifica a fonte do meu coração. Me livra dos maus pensamentos, das imoralidades, daquilo que não agrada ao Senhor. Faz com que o meu falar seja um reflexo do meu coração purificado e lavado no sangue de Jesus. Mas dito isso, segura sua língua dentro da boca. Refreia essa língua, em nome de Jesus, com o falar santo. Vamos ficar de pé? Vamos cantar ao Senhor?